Weber, que são da nossa igreja. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema, dinheiro, um assunto espiritual. Não vamos fazer oferta no final do culto, por isso que a gente já fez o dízimo antes, ninguém vai pedir dinheiro, então não fique pensando, o pastor vai falar sobre dinheiro e vai pedir oferta. Não vou. Nós queremos mostrar na Bíblia como nós temos que lidar com o dinheiro, e como o dinheiro é algo tão espiritual e nós não percebemos isso. Pela manhã nós começamos a falar e vamos continuar agora à noite. Queridos, o dinheiro, ele diz muito sobre nós, onde gastamos e como nós tratamos as pessoas que têm e que não têm dinheiro. Você já reparou que o tratamento, quando a pessoa tem dinheiro, às vezes ela é tratada melhor? E tem igreja que tem ala VIP, né? Ou seja, a ala dos que tem mais. Quem paga mais, senta na frente, quem não paga, vai lá para trás. Então, no mundo, quem tem dinheiro, às vezes é melhor tratado, e muitas das vezes nós estamos recebendo essa influência do mundo. Mas como nós tratamos as pessoas que não têm, diz muito sobre aquilo que nós somos. E vamos lá para Mateus 6, versículo 24, porque, queridos, o dinheiro não é somente um elemento de compra, de venda, de posse ou status, mas ele revela muito sobre o nosso caráter e a nossa espiritualidade. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como eu falei, muitas das vezes, nós não tratamos as pessoas que não têm da forma como nós tratamos as pessoas, da mesma forma como tratamos as pessoas que têm. E a gente vê isso às vezes nítido, né? E segregamos pessoas. E isso diz muito sobre aquilo que nós somos. Queridos, tem gente que tem pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. Porque o resto elas não têm. Não tem caráter, não tem mais nada além de dinheiro. E é interessante que a Bíblia, ela menciona, né, ouro, prata, riqueza, 737 vezes, para você ver que é algo importante. Porque se não fosse, e o próprio Jesus, das 40 parábolas, 20 ele trata com assuntos relacionados ao dinheiro, para mostrar que realmente o dinheiro é algo importante para nós aprendermos a usar ele. Uma vez um irmão da igreja nossa estava contando uma história. Alguém aqui lembra do Plano Collor? Hein? Opa, porque a geração mais nova não sabe o que foi isso. O Plano Collor teve gente que depositou 1 milhão de noite e o governo decretou um feriado no outro dia, e no outro dia você só tinha R$50 na conta. Não importa se você fosse homem mais rico, mais pobre, todo mundo só tinha R$50. Foi um confisco de dinheiro e muitas pessoas ficaram pobres e alguns ficaram loucos. E lá em Minas Gerais aconteceu um negócio interessante. Um fazendeiro, né, que ostentava o carrão, o dinheiro, e ele estava passando em frente à igreja com um saco de dinheiro indo para o banco, e um membro da igreja estava na porta, e esse membro trabalhava para ele falou assim, você está aí com o seu Deus, e o meu Deus está aqui, ó. E foi para o banco. O governo confiscou o dinheiro dele, aquele homem, o Deus dele, ficou preso no banco. E aquele homem ficou louco, ele ficou louco por causa disso, porque o dinheiro era o seu Deus. O texto fala sobre Mamon, servir a dois senhores, Deus e Mamon, dinheiro e riqueza. Mamon não é um espírito maligno. Ninguém bota a mão e sai Mamon, não existe isso. Mamon não é um espírito maligno. Mamon é o próprio dinheiro, a riqueza, que quando idolatrado leva à cobiça. Quando o dinheiro se torna a nossa segurança, isso leva à cobiça. É perigoso quando o dinheiro se torna um ídolo, gerando dependência, confiança, e muitas das vezes, quando estamos sem dinheiro, nós buscamos a Deus. Quando o dinheiro aparece, nós nos afastamos de Deus. Já viu isso acontecer? Ou seja, o nosso Deus não é o Deus de verdade, o Deus que nós servimos, mas é a riqueza. Se eu tenho, para que eu vou buscar Deus? E é o que acontece hoje em alguns países, igual por exemplo na Europa. A Europa,
no início do século passado, era uma pobreza generalizada. Tanto é que os italianos vieram para o Brasil, os alemães vieram para o Brasil, vários povos vieram para o Brasil, porque era muita pobreza na Europa. E a Europa se recuperou, se tornou extremamente rica, e o que acontece? As igrejas começaram a fechar. Hoje você encontra grandes templos que se tornaram shoppings, se tornaram clubes, porque as pessoas não estão buscando mais Deus, porque o Deus se tornou o próprio dinheiro. Agora, você pode pensar o seguinte, mas pastor, Deus condena a riqueza? Não, Deus não condena a riqueza. Se você observar na Bíblia, Abraão era muitíssimo rico. Isaac, a Bíblia diz que ele era muito rico. Gênesis 26, versículo 12, diz assim, Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Ter dinheiro não é problema. O problema é o dinheiro te ter. Agora, você ter o dinheiro e usufruir dele, não é problema. Você ter o dinheiro e você abençoar, não é um problema. A grande questão é quando o dinheiro, tudo na nossa vida gira em torno do dinheiro. Jesus, ele fala algo interessante, né? Ele disse que seria mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Aí tem gente que fica pensando, né? Como é que uma agulha, né? É impossível passar dentro de uma agulha. Mas na época de Jesus, a agulha era uma entrada dentro da fortaleza, onde a altura era mais ou menos assim, e o camelo ele tinha que se ajoelhar e ele praticamente se arrastava para passar para o outro lado. Era muito difícil. Isso era por causa de guerras, para evitar invasão. Então, isso era a agulha. Então, Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar nos céus. Jesus ali, ele estava simplesmente quebrando essa ideia judaica, porque o judaísmo ele dizia o seguinte, que uma pessoa que fosse pobre era amaldiçoada, e uma pessoa que fosse rica era uma pessoa que Deus estava abençoando. E essa não é uma verdade. Porque, queridos, tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Se Deus abrir a porta e mandar 1 milhão todo mês na conta, a pessoa fica doida. Vai gastar com o que não sabe. Porque não sabe lidar com o dinheiro. É por isso que Deus ele procura que o quê? Ele nos trata com a nossa maturidade. Pensa, você que é pai. Juninho está ali com a Helena. A bênção, né, Helena? Aí o Juninho está cheio do dinheiro. Amém, né, Juninho? Enfia a mão no bolso, só sai nota de 100. Aí a Helena fala, pai, me dá um dinheiro. Aí ele vai dar uma nota de 100 para uma criança? Quase um bebê? Não, porque ela não vai saber gastar, ela não vai saber o que fazer com esse dinheiro. Imagina Deus. Deus, quando olha para mim e para você, ele vê a nossa maturidade. Ele fala, queria tanto abençoar, queria tanto dar mais, mas eu não posso, porque se eu fizer, ele não vai saber lidar com isso. Dinheiro é um assunto espiritual. Como nós falamos, das 40 parábolas que Jesus narrou, 20 tinham o dinheiro como tema de fundo. Ou seja, se não fosse tão importante, Jesus não teria falado. Jesus, como um dos maiores líderes que já apareceu, ele procurou ensinar todas as verdades para nós e para o seu povo. Jesus, como um grande líder em gestão, né? Ele, em certa ocasião, ele diz assim, olha, quando você for fazer uma obra, calcula, planejamento. Jesus falou sobre isso, que nós temos que planejar. Isso visa a nossa vida financeira, todos os aspectos da nossa vida têm que ser planejados. E muitas das vezes nós saímos no impulso, né? Compramos o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que nós não conhecemos. A gente vai na loja, aí você compra aquele tênis só por causa da marca, né? Então, lá 3 mil reais, sendo que um outro de 200 faria a mesma coisa. Mas aquele não, pastor, aquele tem um negócio como é mesmo, jacaré no pé. Aí a pessoa gasta, aí vai pagar, são 10 parcelas, pastor, de 300 reais. Pode isso. Aí a pessoa
vai se atolando em dívida. Gente, nós vivemos num país onde nós somos a segunda maior taxa de juros do mundo. Sabia disso? A segunda maior taxa de juros. Eu costumo dizer que é a primeira, porque o país que está em primeiro é um país que está em guerra. O Brasil não tem guerra e nós temos uma das maiores taxas de juros. Você sabe o que é uma taxa Selic ser 15%? Só para você entender, isso é um valor base, mas quando você vai para o cartão de crédito, isso passa de 18%, de 20%. Quando você vai pegar empréstimo, isso vai para as nuvens, né? Funciona da seguinte forma. Imagina que eu estou precisando de R$1.000. Aí eu chego, pastor Ricardo, você me empresta R$1.000? Empresto, mas eu quero 15% de juros. Aí, ou seja, ele vai me emprestar porque ele sabe que eu tenho um patrimônio, ele empresta, mas todo mês eu tenho que estar pagando ele 15%. 15%. Isso é insustentável. Por que o Brasil ainda não quebrou? Porque nós somos muito ricos. É um país extremamente rico, mas vai chegar uma hora que vai quebrar. Porque nenhum sistema no mundo aguenta isso. Nenhum outro país no mundo aguenta isso. Por que eu estou falando isso? Não estou falando de política, não. Estou querendo que você entenda o seguinte: comprar financiado, comprar pelo cartão de crédito, isso pode gerar uma dívida na sua vida monstruosa. E nós não podemos viver uma vida debaixo da dívida. Porque o seu coração começa a ficar preocupado, né? Como é que eu vou pagar essa parcela? Você vai lá e compra um carro, 60 parcelas. Parece tão pequeno, né? Mas se você for multiplicar, você vai pagar 2, 3 carros no final da história. E quando chegar na 60ª parcela, o carro já está todo detonado. Você não conseguiu trocar o pneu que você estava pagando nele, né? Então, gera uma insegurança e acaba nos afastando do que Deus tem para nós. Das 40 parábolas, como nós falamos, Jesus ele fala 20 vezes sobre dinheiro como tema de fundo, justamente para mostrar a importância. Em certo momento, Jesus estava no templo, observando as pessoas que entregavam a oferta no gasofilácio. E uma mulher veio e colocou 2 moedas. E teve pessoas que colocaram muito dinheiro. E Jesus perguntou aos discípulos, quem deu a maior oferta? E os discípulos, foi fulano, o cara entregou lá 1 milhão. Aí Jesus foi a senhora que entregou as 2 moedas. Por que Jesus falou isso? Porque, queridos, oferta é honra. Quando nós honramos uma pessoa, nós damos o quê? O melhor. Eu até falei isso pela manhã. 2 anos atrás, eu e Vanusa, nós temos 30 anos de casados. Aí eu comprei um anel para ela. Foi caro, gente. Foi muito caro. Se eu comprasse qualquer coisa, não teria o mesmo peso do que aquele anel. Por quê? Eu queria honrar. E para honra é sacrifício. Honra é ir além. Isso é honrar. Então aquela senhora, quando entrega as 2 moedas, ela está levando tudo. Para Deus não está olhando o valor da nossa oferta. E nós achamos muitas das vezes que Deus ele está observando aquilo que nós estamos dando pela quantidade, mas é a qualidade. Olha, hoje você faz a Pix, né? Mas antigamente você abria a carteira, escolhia uma nota e entregava no altar. E geralmente as notas de 100 andava não. As outras de 50 também não ia, mas as de 2 está tudo na igreja. Por que isso? Porque quando nós olhamos o nosso culto para Deus é honra. Então, quando nós entregamos, tem que ser o melhor. No nosso casamento, nós temos que dar o melhor. Você tem que dar o melhor para sua esposa, o melhor para o seu marido, o melhor para os seus filhos. Isso é honrar. É sempre dar o melhor. E aqui Jesus está falando não com relação ao peso do dinheiro, mas a honra que foi dada a Deus. Mateus, Marcos e Lucas, 1 de cada 6 versículos fala sobre dinheiro. É um assunto importante. Hoje tem igrejas que extorquem mesmo as pessoas. A gente vê uma apelação financeira, pedindo dinheiro, é campanha de não sei o que, campanha daquilo. E, gente, felizmente, hoje você vai ver pastores extremamente ricos. Pastores que ganham 120 mil reais. Isso aqui no nosso estado, tá?
Isso é algo assim, fora da curva, né? Totalmente fora da curva. Mas não é por causa dos erros que nós não temos que aprender sobre dinheiro. Existem os erros, e mais na frente eu vou falar sobre isso. Cada um vai prestar contas a Deus, como trata com as coisas de Deus. Gente, quando nós estamos falando da igreja, essa caixa de som, ela foi consagrada ao Senhor. Essa cadeira foi consagrada ao Senhor. Hoje nós estamos com a mesa de ceia, lembrando o Setembro Amarelo, por causa da depressão. Essa toalha foi consagrada ao Senhor. Essa toalha não é santa, ela não faz milagre. Você passar a mão na toalha não vai acontecer nada. Mas ela foi ofertada para as coisas de Deus. Então, quando eu uso de forma indevida essa caixa de som, até aquela flor, o que eu estou dizendo? Eu estou desonrando a Deus. Porque isso foi consagrado a Deus. Lá em Daniel, você vai ver a história de Belsazar. Belsazar era um rei, e ele fez uma festa, e ele mandou trazer os utensílios do templo de Salomão. Taças, bandejas, e o povo bebeu e banqueteou com as taças do templo. Aí uma mão começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste assado em falta. E o teu reino passará para outro. Olha, o que aquele cálice tinha de santo? Nada. Nada. Era um cálice. Mas ele tinha sido consagrado para Deus. Você vê como, quando nós estamos falando das coisas de Deus, são importantes. O dinheiro que foi colocado no gasofilácio, que foi enviado pelo Pix, a pessoa que enviou não está dando para o pastor. Ninguém está dando dinheiro para o pastor. Você está entregando para o Senhor. E se quem administra as coisas da igreja fizer de forma errada, Deus vai pesar a mão. E nós vamos ver um pouco sobre isso mais na frente. Jesus, ele nunca afirmou que o dinheiro era mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isaías 55, versículo 2, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Então, queridos, a maneira como você ganha dinheiro diz muito sobre você. Quem ganha dinheiro de forma desonesta, sabe o que vai acontecer? Às vezes nós achamos o seguinte: eu estou juntando, meus filhos vão usufruir. Eu até hoje, eu não conheço uma pessoa que ganhou dinheiro de forma desonesta, que ele conseguiu desfrutar tudo e que os filhos conseguiram desfrutar a herança. O dinheiro se acaba numa geração. E olha, há um tempo atrás eu vi a história de um homem que era agiota, fazia negócios escusos, né? E até matava pessoas para receber o dinheiro. E esse homem, ele ganhou muito dinheiro, terra, dinheiro, e tudo de forma desonesta. E o final da história dele foi trágico. E os filhos que deveriam receber a herança começaram a brigar entre si e um matou o outro. Um está preso, o outro está morto e o dinheiro praticamente se dissipou. Tudo que é ganho de forma desonesta, se perde. Então a maneira como você ganha dinheiro diz muito sobre você. E a maneira como você gasta também diz muito sobre a sua cristandade. Se nós gastamos naquilo que não serve. Gente, às vezes você está gastando dinheiro assistindo um filme pornográfico. Isso diz muito. O que está dominando o seu coração? Você está gastando dinheiro para ostentar ou para fazer inveja numa pessoa. Isso mostra o quê? O seu coração não é um coração voltado para o Senhor. Um assunto tão sério. O pastor falar sobre dinheiro, né, culto à noite, justamente para a gente entender que muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, porque Deus perdeu o lugar no nosso coração. Desde o início da criação, Deus, e a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Olha, Caim e Abel. Interessante que Deus pediu oferta. Caim, Deus pediu ofertas do fruto da terra. E Abel, um cordeiro. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não foi aceita. E às vezes a gente fala, mas pastor, é porque Deus queria um sacrifício. Mas não é isso que o texto diz. Diz que Deus pediu oferta e os filhos, a Caim e Abel, vieram entregar a sua oferta. Cada um entrega daquilo que tem.
Moeda, gente, nasceu praticamente 900 anos antes de Jesus, lá na China, que começou a usar a moeda. Até então era tudo troca, era por troca. E Caim, a Bíblia diz que havia malignidade de suas obras e de seu coração. Deus olha é o coração. Quando nós estamos ofertando, por isso que Jesus lá no Novo Testamento diz assim: quando vieres ao altar entregar a sua oferta, se você está brigado com alguém, se você não está bem, vai e reconcilia-te. Não é? Por quê? Porque a sua oferta não vai ter valor. Você pode dar o que for, mas se o seu coração não está realmente no Senhor, a sua oferta não vale. A forma como nós ganhamos é espiritual. As obras de Caim eram más, e ali nós vemos o primeiro derramamento de sangue humano sobre a terra. A terra chorou naquele dia. Como eu falei, Jesus fala, 20 das 40 parábolas, Jesus fala sobre o tema dinheiro. Foram 10 talentos, a dracma perdida, que é uma moeda, a pérola, que significa riqueza. E isso reforça que o dinheiro era uma ferramenta de Jesus para ensinar princípios espirituais. Em Ageu, a palavra diz, Deus dizendo: meu é o ouro e minha é a prata. Porque, queridos, durante o ministério de Jesus, Jesus andou por toda a região ali da Judéia, e eram 12 homens, mais alguns que estavam juntos, comendo, bebendo, jantando, café da manhã. E a Bíblia diz em Lucas 8, de 2 a 3, que mulheres que seguiam Jesus e contribuíam com seus bens. Havia um apoio financeiro ao ministério de Jesus. Por isso que Jesus fala tanto sobre isso. E Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas. Judas, ele era um ladrão, e ele subtraía dinheiro do ministério. E como Judas termina? Isso é um alerta, né? Para nós que estamos servindo no altar. Queridos, aqueles que desviam o dinheiro do altar não prosperam. É muito sério lidar com as coisas de Deus. Por isso que eu sempre falo: você está na música da igreja, cuidado. Esse instrumento, nós compramos ele, tem o quê? 15 anos, está conservado, está aí. Agora teve coisas na igreja que desapareceram. As pessoas falam o seguinte: pastor, mas e aí que vai prestar contas a Deus? Gente, uma extensão da igreja que você leva para a sua casa, vai queimar tudo na sua casa. Mas pastor, mas é espiritual, gente. Estou falando que é espiritual, porque isso foi consagrado, entrou, está consagrado. Não podemos usar para outro propósito. É por isso que as pessoas falam: pastor, você pode emprestar a cadeira? Não, a igreja não empresta. Porque mas se alugar, não aluga. Porque as cadeiras, elas foram consagradas para serem usadas no templo. Não são espirituais, elas não têm poder mágico, mas elas têm uma finalidade, que é para servir a Deus. Então nós temos que entender isso. O mau uso do dinheiro, olha só, e a necessidade de equilíbrio, né? Primeiro, a ganância e a avidez desesperada pela riqueza levam a laços e tentações, aperto, sufoco e muitas concupiscências loucas e nocivas. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos. Judas, tesoureiro de Jesus, os filhos de Eli, Ófines e Finéias, quando era oferecido o sacrifício e as carnes eram queimadas, as peças nobres que eram queimadas ao Senhor. A Bíblia diz que antes que a carne entrasse para ser queimada, eles já metiam o garfo e já pegavam. Como terminou Ófine e Finéias? Terminaram mortos e sem descendência. Geazi, Naamã, profeta do Senhor. Naamã foi até o profeta do Senhor, Eliseu, e quando Naamã levou muito tesouro para comprar a cura. E Eliseu não aceitou, não recebeu a oferta. Por quê? Porque o objetivo de Naamã era pagar. Você orou, Deus me curou, estou pagando. Eliseu não recebeu.
E Naamã vai embora levando o tesouro. Aí no caminho Geazi vai correndo, escondido, e fala, olha, meu senhor mandou dizer o seguinte, que me dá um pouco de prata, algumas roupas, porque está chegando um pessoal lá, alguns servos, e a gente precisa de mais coisa. Aí Naamã entregou. O que aconteceu com Geazi? Lepra. A grande questão, queridos, não foi a oferta, porque lá na frente você vai ver Eliseu recebendo 40 camelos carregados de ouro e prata. Mas naquele momento, o profeta estava sendo honrado. Ele não estava recebendo por uma cura que aconteceu. Então nós não pagamos. Então, fulano está orando por mim, eu vou pagar ele. Nós não pagamos por oração. Amém? Você não paga. Você pode honrar uma pessoa? Pode. Mas você não deve pagar por aquilo que ela está fazendo em nome do Senhor. Acã pega a capa e algumas outras coisas. Simples, estava tudo sendo queimado, destruído. E Acã falou, poxa, ninguém vai sentir falta. E levou. Toda a sua família foi exterminada. Ananias e Safira mentiram com relação ao dinheiro que foi entregue na igreja. Os dois morreram. Então, queridos, muitas das vezes nós temos que ver como nós estamos lidando com as coisas quando diz respeito ao nosso Deus. Aí, às vezes, nós pensamos assim, pastor, o diabo está atacando as minhas finanças. Meu irmão, planejamento financeiro. Infelizmente, a maioria das pessoas não se planejam. Olha, nós pensamos assim, quando sobrar, eu vou economizar. Nunca vai sobrar. Primeiro você recebeu, tirou o seu dízimo, que é a parte do Senhor. Tira uma parte para guardar e a outra parte você gasta. Pela manhã eu estava contando uma história, eu preguei numa igreja, Catedral dos Anjos, uma igreja quadrangular em Belo Horizonte, e uma igreja muito grande. E quando eu fui nessa igreja, era um dia de culto de campanha. E o pastor antes escolheu muitos testemunhos, e cada testemunho mais fantástico que o outro. E teve um irmão, ele falou, pastor, eu sempre sonhei em ter uma casa, ter um carro, em visitar Israel, sempre sonhei com essas coisas. Mas eu ganhava R$700, 5 filhos, e morava de aluguel. Gente, você tem um bom tempo, tá? Hoje R$700 não dá nada, né? Mas quando eu fui lá, tem mais de 20 anos, né? E eu orava e falava, Senhor, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma condição melhor. E ele orava e nada acontecia. Aí um dia, diz ele que Deus falou literalmente para ele, trabalha para economizar. Aí ele, mas como eu vou economizar? Aí ele sentou a família, 5 filhos e a mulher, e falou, o negócio é o seguinte, Deus mandou economizar. Economizar como, pai? Deus mandou. E aí saía do quarto, apagava a luz. Chuveiro, tempo contado. O almoço, sobra, era janta. E assim foi, primeiro mês sobrou. Aí a família empolgada, aí a mãe, vamos investir. Comprou massa, fez bolo, e os filhos levavam para a escola, vendiam. Segundo mês eles compraram, já tinham um lotezinho, compraram um caminhão de areia. E foi indo. E ele falando, olha, eu realizei todos os sonhos. Fui em Israel, paguei à vista. Construí minha casa e comprei o meu carro. E continuo ganhando R$700. Aí o pastor estava do meu lado, ele falou assim, mas explica isso. Ele falou assim, o dia que você explicar como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, eu te falo o que aconteceu lá em casa. Então, queridos, muitas das vezes nós não temos um equilíbrio financeiro, não temos temperança e nós nos tornamos escravos. Temos o dinheiro e não aproveitamos esse dinheiro. Jesus, ele nos observa. E em Lucas 14, 28, ele fala justamente que nós temos que calcular antes de iniciar qualquer empreendimento. Isso mostra que na nossa família nós precisamos de gestão e planejamento financeiro. Olha, muitas das vezes nós culpamos o diabo por falhas nossas. Nem sempre é o diabo. Às vezes ele está recebendo culpa daquilo que nós estamos fazendo errado, né? Honestidade, comprar e pagar. Comprou, paga. Devolver o troco a mais. Pegou empréstimo, paga. Ou seja,
enriquecer baseado no prejuízo alheio não é prosperidade, mas é maldição. Todos que eu conheço que fizeram isso, hoje não tem mais esse dinheiro como antes. E, gente, Deus não precisa de jeitinho, não. Ele precisa de jeitinho? Deus trabalha no que é certo, no que é correto. Então, os princípios, honestidade, outra coisa, generosidade. Deus nos faz prosperar para que sejamos bênçãos e resposta de oração na vida de alguém. A alma generosa prospera. Eu te aconselho a todo mês, separa uma cesta básica, vai no supermercado fazer sua compra, compra uma cesta e dá para alguém. Aí, pastor, mas eu não sei para quem dá. Entrega na igreja, que a igreja sempre tem alguém para receber. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Isso é bíblico. Quando nós somos generosos, nós prosperamos. Porque Deus, ele vai usar uma pessoa para te abençoar. Quarta-feira, eu falando no culto, você não está vindo, está perdendo. Uma bênção, um culto de quarta-feira. E eu estava falando justamente sobre isso. Eu me lembrei de um caso que eu já contei aqui na igreja, mas é sempre bom replicar, né? Eu tinha um programa de rádio na Tribuna AM às 10 horas da noite. Era palavra, música. E um dia uma mulher ligou lá de Porto de Santana. Nunca tinha ido de Porto de Santana. Ela ligou pedindo uma cesta. E eu anotei o endereço dela e coloquei no bolso. Para casa, esqueci. No outro dia, estava na igreja e nem lembrava do caso da mulher. Um irmão da igreja tinha ido no supermercado, ele no Perim. E diz ele que chegou lá, uma voz falou com ele nitidamente: compra dobrado. Tudo que você for comprar, compra dobrado. E ele foi comprando. Comprava, o cara tinha dinheiro, só comprava coisa boa, né? Então, comprou a carne, duas peças. E foi assim. E no final ele mandou separar sacolas. E botou no carro. E ele falou: e agora? Aí diz ele que na hora ele pensou: vou lá na igreja, o pastor El deve saber o que fazer com isso. Aí ele chega na igreja e falou: pastor, rapaz, Deus falou muito forte comigo. E eu comprei, fiz a compra e comprei dobrado. Mas eu não sei o que fazer com isso. Deus não falou o que fazer. Aí eu vim aqui, porque eu acho que o senhor tem alguma ideia. Aí na hora eu enfiei a mão no bolso, estava o endereço da mulher. Falei assim: vamos lá entregar isso aqui. Contei para ele a história que a mulher tinha me pedido, eu tinha esquecido. Nós fomos lá em Porto Santana, na casa dessa mulher, entregar a cesta. Uma irmã de oração, e ela falou: Deus nunca me deixa sem resposta. E olha, aquele irmão, naquela semana, ele fechou um grande contrato. E ele depois falou: pastor, sempre que alguém estiver precisando, você me avisa, tá? Queridos, a nossa igreja mantém missionários, mantemos uma obra grande com esses irmãos. São irmãos que entenderam o princípio. Você imagina uma igreja como nossa gastar mais de 20 mil reais todo mês com missionários, salário de missionário, combustível, carro, manutenção, aluguel de casa. É o que a igreja gasta. Mas isso nós fazemos porque tem pessoas que todo mês depositam na conta da igreja o dinheiro para sustentar essa obra missionária. E alguns falam: pastor, e aí? Quando é que nós vamos fazer mais? Eu falo: calma, calma que o negócio não é assim também não, né? Senão o tesoureiro fica doido aqui na igreja, né? Mas contentamento, nós temos que aprender a ser gratos. Às vezes, querido, você vai almoçar e você reclama: nossa, que comida ruim. Vai jantar, meu Deus, só tem isso. Jesus, quando tinha 5 pães e 2 peixinhos, e uma grande multidão, o que ele faz? Pai, obrigado. Depois da gratidão, aquilo multiplicou. Quando você começar a agradecer o carro que você tem, pode não ser o último modelo, começar a agradecer a casa que você tem, agradecer a comida que você tem, o marido, a esposa, os filhos, você vai ver Deus transformando a sua situação. Muitas das vezes, por praguejar, nós não temos recebido o melhor de Deus na nossa vida. Culto
pessoal. A maneira como eu ganho dinheiro, e gasto, reflete o nosso culto. Porque, queridos, culto vem da palavra cultura. A sua cultura, ou seja, como você lida com o dinheiro. Se você gasta o seu dinheiro naquilo que desagrada a Deus, o seu culto não é para Deus. Sabia disso? Como eu falei, às vezes você vai lá e aluga um filme pornográfico com dinheiro. O que acontece com isso? Você está desonrando o nome do Senhor. É algo importante. Às vezes nós queremos ostentar para fazer inveja nas pessoas. Nós temos que aprender a honrar a Deus com os nossos bens. Olha, Caim e Abel, desde o início da criação, Deus pede honra a sua pessoa, a sua divindade, a quem ele é. Davi oferece seus bens para o templo. Provérbios 3, 9 e 10 diz que nós devemos honrar a Deus com nossos bens e com as nossas primícias. Malaquias 3,10 diz que nós devemos trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Gente, a casa do tesouro é isso aqui, o gasofilácio. Ah, pastor, eu recebi o dinheiro, o meu dízimo eu vou dar de oferta para um missionário lá na China, bênção. Ah, eu vou dar cesta básica, bênção, mas isso não é dízimo. Dízimo é o que entra no altar, é o que entra no gasofilácio. É o que a igreja recebe. E nós vamos ver. Mas tem gente que fala assim, mas pastor, o dízimo acabou com a lei. A lei, o dízimo faz parte da lei. Mas vai lá para Hebreus capítulo 7, quando fala sobre Melquisedeque, o sacerdote que recebe, antes de Arão, um sacerdote que recebe a oferta de Abraão, o dízimo de Abraão. E o texto fala que um rei mais excelente surgiu, que é quem é Jesus, e que a nossa oferta agora é para esse rei mais excelente. Como é que você vai ofertar para Jesus? O único sacerdote que pode receber. Nós vamos através do corpo de Jesus, que é a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Então, quando nós ofertamos na igreja, nós estamos ofertando para Jesus. E a igreja, orientada pelo Espírito, vai decidir como vai investir o dízimo e oferta. Jesus, ele fala algo interessante quando no Sermão do Monte ele fala sobre as aves dos céus e os lírios do campo. É interessante que Jesus usa essa imagem na natureza para ilustrar sobre a provisão divina. E ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. No Velho Testamento, você vai encontrar o povo, lá no deserto, o povo passando pelo deserto, e o povo, durante o tempo do deserto, todo dia caía o quê? Maná. E a Bíblia diz que o maná de um dia não poderia ser guardado para o outro. E às vezes a gente, pastor, podia guardar, né, que aí ficaria 5 dias sem ir lá buscar. Mas não, a provisão de Deus era diária, todo dia caía maná. O maná cessa, aí Jesus chega, aí Jesus, ele fala sobre o pão diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia você tem que orar, todo dia. Orar pelo pão do dia. E às vezes, querido, nós não apresentamos a Deus as nossas contas, tem que falar com Deus todo dia, Senhor. Tem a EDP, tem a Cezam, tem o aluguel, tem a Vivo, tem a Claro, tem a CIA, tem que apresentar para o Senhor. Todo dia nós temos que apresentar para o Senhor. Pastor, mas se eu orar no começo da semana, vale pela semana? Não vale não, meu irmão. É por isso que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como o maná era diário, a oração ela tem que ser diária. E todo dia nós temos que apresentar a Deus as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não... Acho que o pessoal não está pegando, não. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não pedimos. A Bíblia diz que se nós batermos, a porta será aberta. Mas o que acontece?
A gente bate um dia, a bênção vem, aí depois a gente esquece. Poxa, mas Deus esqueceu, Deus sabe, Deus sabia. Deus podia ter jogado o maná da semana. Jogar o maná, o povo guardava, aí o povo ia ficar uma semana sem precisar ir buscar o maná. Mas o maná é diário, para mostrar que o nosso Deus é um Deus que cuida todo dia das nossas necessidades. Às vezes nós vemos as nossas vidas andando para trás, seja ela financeira, seja no casamento, seja em qualquer outro sentido, porque nós perdemos a conexão com Deus. Por que nós não entendemos que o pão nosso, ele é diário? Nós só lembramos de Deus quando apertou, e já apertou muito. Você está entendendo? Porque muitas das vezes nós não recebemos e não temos. Nada trouxemos, nada levaremos. Paulo fala sobre isso, e Salomão, Eclesiastes 5:13, fala sobre isso também. Jó fala sobre isso. E um grande homem, um dos maiores conquistadores, Alexandre o Grande. Alexandre, ele conquistou muitas terras. E ele viveu 33 anos, foi um dos maiores conquistadores, o maior império que já houve foi feito por Alexandre. Depois somente os mongóis chegaram perto. Mas Alexandre o Grande, já antevendo a sua morte, ele fala com os generais o seguinte: olha, quando eu morrer, coloque o meu corpo dentro do ataúde, dentro do esquife, do caixão, coloquem as duas mãos para fora. E aí um general perguntou, mas por quê? Ele falou, justamente para que entendam que eu vim sem nada e eu estou partindo sem nada. Sêneca, um grande filósofo, ele começou a cavar sepulturas na cidade, e as pessoas perguntaram a ele, por que você está cavando as sepulturas, abrindo as covas? E ele falou, olha, eu estou querendo ver se na morte o rico é diferente do pobre, mas eu descobri que é todo mundo igual. É verdade. Ou seja, temos que valorizar a vida, valorizar o tempo. Paulo, ele diz, né, em 1 Timóteo 6:7, se você tiver sustento e com o que você se cobrir, você tem que estar contente. De manhã eu estava falando aqui na igreja, né? Hoje eu não gosto muito de canjiquinha não, gente. Mas no meu passado sabe por que eu não gosto de canjiquinha. Mas eu dou glória a Deus porque tinha canjiquinha para comer. Às vezes nós não agradecemos a Deus aquilo que nós tivemos. Nós não aprendemos a ser gratos. Às vezes nós vemos pessoas na avidez, né? Querem ser ricos por ganância, e a avidez passam por cima das pessoas, e a Bíblia diz que essas pessoas caem em laços e tentações, concupiscências loucas e nocivas, que levam à perdição e à ruína. A pessoa que vive o luxo, mas morra o bucho, né? Ou seja, estou no luxo, mas a comida não tem. Aí a pessoa quer um carro para ostentar. Pela manhã eu estava falando, eu estava numa igreja e um irmão deu testemunho. Ele falou que ele tinha acabado de comprar. Gente, quem se lembra do Monza aqui, hein? Meu Deus! Ô Jesus! Alguém se lembra do Monza? Ele comprou um Monza vinho. Era o sonho dele, era o carrão. Aí foi para a igreja, colocou na porta da igreja o carro. E todo minuto ele ia lá para ver se ninguém estava encostado no carro. Foi o culto todo assim. Só que teve um menino, usado por um anjo caído, que pegou uma pedra e foi por trás do carro e riscou o carro todinho. Ele, quando chegou em casa, que ele olhou aquilo, ele ficou bravo, ele falou, vou chegar lá na igreja, eu vou escrachar todo mundo, vou escrachar o pastor, eu vou fazer acontecer. E ele começou a falar isso, diz ele que uma voz chegou para ele e disse o seguinte, sabe por que eu permiti? Porque o seu ídolo estava lá fora, você não me cultuou. Aí ele chorou e falou assim, eu quero pedir perdão, porque um carro valia mais do que te adorar. Aí você compra o carro, lavou o carro, não vou sair com o carro não, porque está chovendo, pode sujar o carro, aí você vai a pé. Eu lembro a história de um cara que comprou um sapato muito bonito, chique, e foi para uma festa e foi levando o sapato na mão, foi descalço.
para não sujar o sapato. Aí ele tropeçou e bateu numa pedra, abriu o dedo. Aí ele falou, ainda bem que eu não estava com sapato. Queridos, quantas pessoas morrem por causa de um tênis? Já viu no jornal pessoas que foram assassinadas por alguém que queria roubar um tênis, uma bicicleta? Coisas que não têm o valor como uma vida tem. Isso é a consequência da cobiça, da inveja. Pessoas são assassinadas por dinheiro, pessoas são violentadas por isso. Já vi caso de família, onde o pai, com o dinheiro, faz chantagem com a esposa, chantagem com os filhos. Isso é dinheiro, isso é bênção. Quando a pessoa usa isso para chantagear, o marido usa para chantagear a esposa, os filhos, não é bênção. Tem um personagem que eu lembrei hoje de manhã, eu estou fazendo uma remember aí, né? Alguém lembra do Nonô Correia? Gente, estou ficando velho. Nonô Correia, na teledramaturgia de novela, ele era um homem muito rico, que tinha cadeado na geladeira e uma tranca no fogão. Tinha muito dinheiro, mas não comia e não usufruía daquilo que tinham. Olha, e às vezes a gente ri, né, do Nonô Correia, mas você já viu aquela pessoa que compra aquela taça de cristal chiquérrima e guarda dentro de uma caixa lá no fundo do armário? Aquele tecido de linho, né, de seda egípcia, e está lá dobrado, guardado. Aí chega uma visita e bota a taça para a visita tomar, mas o marido e o filho nunca usufruiu essa taça. O seu filho nunca pisou naquele lençol com o pé sujo, que estava guardado. Aquele sofá que não podia mexer. Isso aí é quando nós estamos dando mais valor às coisas do que às pessoas. Eclesiastes 5 diz assim: o homem que prospera, mas não desfruta do trabalho de suas mãos, é semelhante a um aborto, ou seja, algo gerado, mas que não nasce plenamente. Onde eu invisto o recurso é o meu culto, é quem eu estou adorando. Gente, se Deus te deu recurso, desfruta com a sua família. Vai num bom restaurante, se você pode, vai. Se não pode, vai no mais ou menos. Mas desfruta, porque o tempo passa. O tempo passa. Quando você assusta, seu filho cresceu, você e sua esposa envelheceu, não viajou, não aproveitou. Uma ânsia para ganhar. Para quê? Você partir, vai ficar tudo aí, nada vai ser aproveitado. Caim, olha só coisa interessante, Caim também edificou um altar, mas a oferta não foi aceita, porque o coração dele não estava em Deus. Lúcifer estava diante do Senhor, a Bíblia diz que ele estava entre os tambores. Lúcifer estava, e onde ele foi parar? Caiu, porque ele estava lá, mas o coração dele não estava com Deus. E muitas das vezes o nosso coração não está nas coisas de Deus. Dinheiro é um assunto espiritual. Ageu, ele diz, olha, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus está abandonada, mostrando, né, que o amor pelo templo e pela obra de Deus reflete amor a Deus. Queridos, quando nós falamos em dízimo e oferta, nós estamos falando em semeadura. Paulo diz que aquele que dá a semente ao que semeia também multiplicará a sementeira. Então, quando nós estamos falando em ser generosos nas coisas de Deus, nós estamos falando de uma forma como Deus quer nos abençoar. Deus vai usar você para abençoar pessoas. Deus vai usar você para abençoar a igreja. E com isso, Deus vai fazer com que a bênção passe pela sua vida. Amém? E você vai usufruir. Olha, Deus dá 100 e ele só pede 10. Conta maravilhosa, né? Quando você chega e fala para a pessoa, olha, Deus vai te dar 100, você só devolve 10. Aí Deus te coloca numa igreja para você prosperar, para que você seja um bom dizimista, um bom ofertante. Aí você começa a reter a bênção. Aí você perde a bênção. Aí fala, poxa, por que nada está dando certo? Porque dinheiro é um assunto espiritual.
Porque quando nós falamos de finanças, nós estamos falando de algo espiritual. Como eu falei, muitas igrejas têm usado essa questão do dinheiro para manipular e para extorquir. Hoje nós estamos aqui ensinando, não vou fazer o ofertório, porque já foi feito. Nós estamos ensinando sobre finanças, para que você aplique na sua vida diária, na sua casa, na sua família, para que você prospere. Eu quero que você prospere, porque... oh, meu Deus, a voz está indo embora. Porque você prosperando, a obra de Deus também prospera. Olha, eu conheci um casal, foram minhas ovelhas, e os dois eram empresários, eles tinham mexiam com comércio, e o marido e a esposa, eles emprestavam dinheiro um para o outro, e emprestavam a juros. E o marido começou a ter um problema na empresa dele, e não estava conseguindo pagar a dívida com a mulher, só estava conseguindo pagar o juro, e o juro era alto, era juro alto que um cobrava do outro. E o casal começou a ter problema. Aí vieram me procurar. Aí começaram a falar que estavam tendo problema. Eu falei assim, mas por que vocês estão tendo problema? Aí o marido abriu o coração. Eu não estou conseguindo pagar a dívida. Eu, que dívida? Não, a dívida que eu tenho com ela. Eu falei assim, mas vocês não têm conta conjunta? Não, o meu é meu, o dela é dela. Vocês dividem a cama, o corpo, e não dividem o dinheiro? Absurdo. Absurdo. Enquanto o casal não entendeu que dinheiro é um assunto espiritual, as coisas não mudaram. Olha, para a gente caminhar, para encerrar, mas antes eu queria falar sobre algo. Provérbios 13:11 diz assim, riqueza adquirida apressadamente diminuirá, enquanto a que se ajunta pouco a pouco aumentará. Olha, jogo do bicho, Mega Sena, rifa, bingo, bingo se for só jogo sem apostar, tudo bem. Mas jogo, hoje tem jogos eletrônicos, foge. Porque primeiro, você está sendo enganado. Está sendo enganado. De cada 1 milhão, um ganha. Ou seja, tem 1 milhão de bobo contribuindo para que um ganhe. A possibilidade é muito pequena de você ganhar. Muito pequena. E esses jogos eletrônicos é impossível. É tudo preparado para extorquir a sua vida financeira. Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que tinha perdido 20 mil reais no tal do Tigrinho. E ele falou, pastor, eu abri o celular e começou a fazer aquela propaganda, eu entrei, aí já fui ganhando. Aí eu achei que o negócio era bom mesmo, botei dinheiro, estou indo. Quando eu assustei, eu estava tirando dinheiro da poupança e pegando empréstimo para jogar. 20 mil reais. 20 mil que ele perdeu, mas 10 mil ele pegou emprestado no banco, vai pagar a juros. Perdeu mais de 30 mil reais. Eu não conheço um ganhador, pelo menos a mídia não mostrou, que ganhou na Mega Sena e que hoje está muito rico e que os filhos continuam ricos. Queridos, dinheiro ganha dessa forma, apressada, diminuirá. Enquanto que se ganha de forma honesta, o crescimento é gradual. Para a gente encerrar para a ceia, 4 princípios básicos do dinheiro. Primeiro, desfrutar daquilo que Deus nos dá. Se Deus te dá recurso, aproveita, meu irmão. Passeia, viaje, aproveita com a sua família. Entendeu? Quando nós entregamos a parte do Senhor, o resto é para nós desfrutarmos. E desfrutar mesmo com a sua família, porque os filhos crescem. Aquele tempo de você ir numa praia com o filho vai passar. Ele daqui a pouco ele não vai querer ir mais não. Hoje ele vai porque para aquele aquilo é a coisa mais show. Mas daqui a pouco ele não vai querer mais. Aí passou, né? Ele tem que esperar o neto chegar, né? Esperar a fila, né? Aproveita. Se você pode, faz. Para desfrutar. Honrar a família. O ganho deve abençoar e não oprimir. Ou seja, dinheiro não deve ser usado para controlar, oprimir. Quem faz isso precisa de libertação. É para ser bênção dentro das nossas casas com a nossa família. Investir no reino de Deus. Deus nos capacita para que possamos contribuir na sua obra. Ser resposta de oração e provisão na vida dos outros. Às vezes Deus vai te usar para você abençoar um irmão.
Às vezes tem um parente seu que está precisando, abençoa, um filho, abençoa, não é? Alguém que você viu está precisando, ajuda. Seja bênção. Tem gente que está orando, pedindo a Deus uma resposta, e você é a resposta de Deus. Eu não retém a bênção. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Amém? Dinheiro é um assunto espiritual. Então, ore sobre as suas finanças. Eu queria orar, antes de ministrar a ceia, queria orar sobre a sua vida. Que às vezes você trabalha tanto, trabalha muito, mas você não prospera. Talvez é como você não está sabendo lidar com o dinheiro. Então você tem que pedir orientação a Deus. Pede orientação a Deus, pede a direção de Deus sobre a sua vida financeira. Porque, queridos, quando Deus está no negócio, pode ser 5 pães e 2 peixinhos, multiplica. Temos que aprender com os princípios bíblicos, como lidar com o dinheiro. Vamos orar? Queria que você ficasse em pé, fala com Deus a sua vida financeira e faz esse compromisso. Talvez você não é um dizimista, não é um ofertante, talvez você não tenha sido fiel, não é um mantenedor na obra, né? Você não mantém a obra do Senhor. Queridos, nossa igreja nós temos 4 casais de missionários, mais 2 que não são casais. Olha, você chegou numa pizzaria para comer uma pizza, manda um pix para o missionário, manda uma pizza para ele. Não vai entregar daqui lá, mas lá ele vai e compra. Às vezes a gente não aprende a ser generoso. Olha, eu aprendi muito. Eu agradeço a nossa vida financeira hoje, eu e meus irmãos, a minha mãe. A nossa mãe sempre investiu nas coisas de Deus. Às vezes a gente reclamava que a mãe tinha um carnezinho cheio de missionário que ela sustentava todo mês. Ele falava, pô, mas podia ter comprado carne, né? Mas minha mãe entendia que ela estava investindo para que nós colhêssemos lá na frente. Então, muitas das vezes, nós não vemos essas coisas. É espiritual. Dinheiro é espiritual. Ele vai multiplicar a sua sementeira. E, queridos, com Deus não importa a quantidade. Não importa. Deus não está preocupado com a quantidade, porque Ele é dono da prata e do ouro. O que Deus quer é a qualidade. A qualidade daquilo que nós damos para Ele. Oferte o seu tempo na obra de Deus. Olha, graças a Deus, alguns irmãos vieram, Rafael, Bruno e mais outros, não vou citar os nomes porque eu não lembro todo mundo. Olha só a coisa bonita que fizeram aqui na igreja. Então não acabou, mas olha como ficou bonito. Às vezes nós podemos ofertar nas coisas e não fazemos. O nosso trabalho, a nossa força. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nós queremos servir ao Senhor e não às riquezas. Porque nós sabemos que a bênção ela vem quando nós estamos com o Senhor. Ó Pai, que o teu povo nessa noite venha entender quem nós somos no Senhor. A nossa identidade espiritual. Que o povo venha entender quem realmente nós somos e o que nós temos, o acesso que nós temos a tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Bênção sem fins. Coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Foi o que o Senhor separou para nós. E o teu povo precisa desfrutar e tocar nessas coisas. Que venhamos entender, ó Pai, que o Deus desse século tem tentado nos cegar. E nós não temos feito aquilo que agrada ao Senhor, muitas das vezes, porque nós estamos tão ocupados, querendo ganhar, ter, mas o Senhor já deu tudo o que nós precisamos. Ó Pai, abra os nossos olhos. E agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Nós agradecemos, Jesus, porque um dia o Senhor morreu por nós na cruz. Nós agradecemos, Jesus, porque o sacrifício foi perfeito, porque a maior oferta foi entregue no altar. O Senhor entregou a vida, a maior oferta que podia ser dada, entregue no altar, o Senhor entregou. Que nós venhamos entregar a maior oferta, a nossa vida para o Senhor.
Eu te agradeço, Jesus, e eu oro no teu nome. Amém. Enquanto nós adoramos a Deus, eu quero